Olá a todos e todas. Aqui estamos mais uma vez para poder estar com vocês aqui a falar um pouco de alguns temas relacionados com o nosso projeto DAST, Dance Simply Together. Aí o Marcos está aderindo. Marcos, como é que eu agora faço você entrar, Deus meu? Isso aqui, ver. Acho que eu já aceitei você, vou ver outra vez. Exato. E agora? Aceitar, exato. Não sei por que não tá conseguindo dar. Tô aceitando. Aceitar. Exato. Tá falhando. Vou fazer de novo. Ai. Eu tô dando de aceitar pra você. Ok, obrigada, Max. É sempre esses inícios são sempre meio complicados, né? Mas assim, enquanto o Marcos tá entrando, a temática Agora do deu hoje. certo. Bom dia, boa tarde. Eu não tô vendo você, como é que a gente se vê? É só tu voltar pra. Acho que tu saiu da. Tu tem que ficar na transmissão mesmo. Aí tu vai conseguir me ver. Não, tu trocou a câmera agora. Clica no. Tá me vendo agora não? Não. Clique em cima no ao vivo para ver se ela volta para a câmera. Não? Não. Eu tô lhe vendo. Tá todo mundo te vendo, é só você que não tá me vendo. Eu acho que tu saiu da. É que não tô vendo você, terrível, mas não passa nada. A gente vai falando, eu vou ouvindo você como se estivesse na internet, pelo telefone, que antigamente era telefone. Então a gente vai se vendo e vai se falando. Verdade. Então, obrigado, Marcos, por estar aqui comigo hoje para a gente falar sobre essa ideia de treinar ou de ativar essa energia em nós, né? E eu tava lendo aqui algumas coisas, e a gente é da dança e tava falando aqui que é muito mais fácil, né? No mundo do contato de improvisação, que tem dois corpos, tem algo sensível, talvez esses processos de sinergia, eles sejam não fáceis, mas eles têm aquela parte tátil. A coisa eu acho que fica ou nas artes marciais, né? Que estava vendo alguns artigos sobre isso. Mas acho que é interessante a gente também falar nessa ideia de como é que um grupo, né, que nem no caso do futebol, ou nos jogos que nós fizemos no DAST, a gente pode encontrar essas sinergias e como é que elas se revelam. E aí eu tinha aqui algumas coisas que eu apontei e que o Duarte, que a gente tanto admira, né, da Faculdade de Motricidade Humana, dizia que a sinergia grupo tem várias dimensões que, que, que fazem com que ela aconteça, né? Tipo a dimensão compreensiva, que depende dos graus de liberdade, tem que haver uma compensação Recíproca. recíproca. Desculpa, é que eu tenho lento em inglês, faz o castelhano, recíproca, ou seja, tem que haver um ajuste partilhado
das contribuições, né? Não pode ficar só carregando uma pessoa ou outra. Tem que haver uma conexão interpessoal, grupal, específica do que está trabalhando, e tem que haver um grau de adaptabilidade ao erro. E você sendo assim da área também dessas nossas áreas, eu gostaria de talvez caminhar nessas 4 dimensões que produzem, o que se for estudando, que produzem a sinergia de grupo para pensar assim também como é que na dança, no futebol, que é mais o seu caso, elas se manifestam. Eu passo a palavra para você, que eu não vejo você, mas eu vou ver. Boa tarde, acho que você está em Portugal ou você está na Espanha, Ana? Portugal, agora estou em Portugal. Está em Portugal. Boa Não, tarde. estava em Barcelona, mas agora estou em Setúbal. Tá Muito um bem. sol terrível. Ah, que maravilha. Daqui a pouco chega o frio, né? É. Então, boa tarde, Ana. É um prazer estar falando contigo, né? Estar participando desse projeto, não do jeito que eu gostaria, mas o que é me permitido para as minhas condições atualmente, né? E a Adriana, e você também sabe do que eu estou falando. Mas eu fico muito feliz, né? Em tá batendo esse papo aqui, em estar colaborando de alguma forma nesse projeto grandioso, né? E muito legal, que toca nessa parte, né, da dinâmica, né, da arte, da dança, né, da atividade corporal, que são as formações de sinergia. Né? E eu gostei muito que tu começou falando dessas propriedades, né, dessas dimensões, dessas propriedades que compõem uma sinergia. Né? Para que exista uma sinergia, uma prática sinérgica, uma atividade sinérgica, precisa pelo menos 2, 3 ou essas 4 propriedades existirem. Né? E, obviamente, quando se fala em sinergia, a gente está falando de uma visão multifacetada que compõe diversos níveis de análise, né? Uhum. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para o cérebro humano, a gente vai ter, em um nível micro, ali essas formações sinérgicas, mas também se a gente for olhar nos aspectos da natureza, né, dos planetas, da astronomia, também existem as sinergias em um nível macro, né? E o que eu acho que é mais interessante quando fala de sinergia é, inclusive, como surgiu esse nosso bate-papo aqui, que é através da auto-organização, né? A sinergia na sua plenitude, você não precisa de uma pré-estrutura estabelecida. Por exemplo, aqui a gente está tendo um processo sinérgico, né, e sem a presença de uma pré-estrutura, de um roteiro. A pré-estrutura ela está implícita a nós. Mas a gente não sentou, por exemplo, anteriormente para conversarmos de como seria essa dinâmica aqui. Então, a sinergia ela vai surgindo a partir do momento em que as interações elas se moldam a partir de elementos coordenativos. Os elementos coordenativos estão aqui no nosso arcabouço teórico, as nossas vivências práticas, a nossa forma de enxergar o mundo. Né? Então, esse processo auto-organizacional que está aqui, inclusive, nessa live, né? Que começou com um parâmetro de controle, que depois a gente pode conceituar isso, que foi a Adriana, né? Que estabeleceu esse link. Olha, eu acho, a Ana vai fazer uma live, mas que tal você participar também dessa conversa? Isso é um processo sinérgico, né? É uma auto-organização, aqui a gente está se auto-organizando através dessas 4 propriedades sinérgicas que você apresentou. Né? Mas eu acho que antes, né, é importante a gente conceituar a sinergia, né, Ana? Então, sim, esse conceito de sinergia, ele vem lá do Nikolai Bernstein, dos anos 60, dos anos 70, né, que foi um neurofisiologista soviético. Né? Obviamente que esse termo já vinha antes do Bernstein, mas em termos de comportamento motor, ele foi a pessoa, o pesquisador, estudioso que jogou luz, né? Ainda em uma visão teórica pensando no comportamento cerebral, pensando em uma dimensão teórica dominante da época, né, que era a do processamento de informações. uhum. Mas depois esse conceito de sinergia ele vai sendo atualizado, né, por vários outros pesquisadores. Na década de 80 veio o Michael Turvey,
é um grande psicólogo, estudioso do comportamento motor. Nos anos 90, nos anos 2000, vem o professor Keith Davids, o professor Duarte Araújo, né, que é uma autoridade que você citou aqui também, né, já na dimensão agora das sinergias interpessoais. Né? Então, sinergia nada mais é do que dois elementos que foram chamados, né, na neurofisiologia lá pelo Bernstein de graus de liberdade, que atuam de forma independente, mas ao interagirem entre si através de propriedades coordenativas, eles passam a agir como um único elemento, ou seja, em prol do alcance da meta da tarefa. Então, esse conceito de sinergia ele vem sendo atualizado, né? E aplicado em diferentes contextos, né? Não somente nas sinergias musculares, mas nas sinergias interpessoais, que eu acho que é o grande interesse nosso aqui, e que eu acho que deveria ser o centro da nossa discussão. Eu estava aqui pensando quando você estava falando que faz tempo, eu sou uma pessoa que gosta muito de observar o mundo, né? A gente fala, e eu, apesar de a gente ter que filtrar muito pelo que é o estudo, eu acho que também é interessante a gente pensar na vida sobre esses processos, né? Eu lembro faz pouco tempo, eu não vejo futebol, mas eu gosto de ver algumas coisas. Então, uns caras, uns colegas me convidaram a ver um jogo de futebol de terceira divisão, ou quarta, sabe? Já não era tipo. Era profissional, mas aqueles mais dos níveis mais abaixo, né? Aquele que você tem os grandes clubes de futebol, mas depois tem muito clube de futebol, que inclusive é o trabalho oficial das pessoas, mas não são os multimilionários, né, de jogadores de futebol, também não são os mesmos jogadores. Sim. E eu achei interessante uma coisa que aconteceu, né, como observadora, que era quando havia, eu não sei muito bem do futebol, mas imaginemos, eu falo do ponto de vista como coreógrafa, né? Aconteceu uma coisa fantástica, né? Desde a minha visão coreográfica, que era quando eles estavam assim, meio campo, trocando bola e tal, eles bem se olhavam. Mas quando tinha que marcar gol, aí bagunçava tudo. Então a minha questão começou a dar assim um pouco de ideia foi: será que essa energia é um processo também que tem que ter uma prática interna, né? Porque a sinergia ela vai sempre ocorrer, é verdade. Mas ela é goal specific, né? Tipo, assim, o objetivo seria marcar o golo. Mas o que acontecia é que os membros daquele time, tanto de um como do outro, parecia que deixavam de estar conectados. Então deixavam de ter percepção do que estava acontecendo. Perfeito. Ficando quem estava tentando enviar a bola, né, na baliza. Só, né? Essa ideia de meio que nem sequer era puta de leite, não é que se destacava dos outros e marcava o gol, não, era que nem, sabe, que aquele efeito de tá toda a gente na baliza, mas ninguém marca gol, não tá acontecendo nada, parece que estavam todos conectados. Eu achei isso muito interessante, como fenômeno, né? Tipo, meio campo, passavam bola, parece que estavam conectados, no momento em que tinham aquele constraint mais sólido, mais, né, o golo, acontecia qualquer coisa para a equipa, né, se desfragmentar. Aí eu queria partilhar com você, se você, como, né, mais especialista na área do esporte, né, e eu com minha visão coreográfica, olhando para o jogo da forma que eu posso ver, né, que eu não posso ver mais nada, o que é que você acha dessa ideia de synergizing, que também a equipa da alguns colegas, né, de trabalho, tanto da como é que é? Trouxeram, né, para o mundo do esporte? Sim. Essa ideia, inclusive, esse termo, né, sinergizar, né, que eu uso no português abrasileirado, digamos assim, né, nas aulas, inclusive, vem lá da Universidade de Barcelona, um grupo de pesquisa que você traz, e hoje um dos principais detentores desse termo, né, defensores desse termo, é o Rafael Pou, né? O Rafael Pou, que hoje que trabalha com o Luiz Henrique hoje no PSG, né?
Ele traz essa visão de... Ele traz essa visão de periodização, não nessa perspectiva mecanicista, né? Mas nessa perspectiva sistêmica, dinâmica, né? E, veja, a gente ia ficar muito tempo aqui, porque tem vários fatores que você trouxe na questão muito boa que você fez, mas o que me chamou a atenção foi que você usou vários termos, né? Você começou falando de observação, eu gosto muito de observar, depois você usou o termo percepção, eles não percebiam, ou eles em algum momento eles percebiam o que tinham que fazer, mas de repente desconectavam. Isso tem múltiplos fatores a serem explicados. Mas a grande questão aqui, que é muito similar em sinergias interpessoais, não é somente no esporte, né? Por exemplo, uma sinergia interpessoal que tem no nosso cotidiano, no trânsito, por exemplo, o trânsito exige uma sinergia interpessoal, na dança, né? Nas artes, né? Existem a meta da tarefa ou a ausência de uma meta da tarefa, todas elas vão ter alguma tarefa ou algum objetivo a ser alcançado, seja não necessariamente competitivo, mas de que todo mundo, por exemplo, na dança, realize aquele passo, aquele movimento coordenado. Mesmo que mude a meta da tarefa, a tarefa em si, sempre vai ter função. Então, na dança, eu tenho uma função, você tem uma outra função, se a gente for interagir juntos, e a minha função vai afetar a sua função, mas é importante que a gente tenha a especificidade, garanta a especificidade de cada elemento, ainda que eles tenham que agir de forma coordenada. Né? No jogo de futebol tem função, no trânsito tem função. Então, quando eu falo, olha, a prioridade é sempre do pedestre, do ciclista, depois que vem, né, o autocarro, né, o automóvel. Então, por quê? Porque cada um tem uma função. Então, quando você olha para sinergias, cada elemento ele tem a sua função. Então, ele tem a sua característica, ele tem a sua restrição individual, ou seja, tem o constraints, né, o individual constraints, ou organisms constraints, né, lá da teoria do Newell. Então, é muito importante olhar para essa função. E aí, essa função ela sempre vai trazer um nível de percepção, que é onde entra o conceito da psicologia ecológica, né, a teoria das affordances, né, que vem trazido do James Gibson. Então, a sinergia vai depender muito do meu nível de percepção de affordance, ou seja, o meu nível de percepção de oportunidades de ação que o ambiente me oferece, ou que o ambiente me atrai, me puxa. Né? Uhum. Então, esse processo auto-organizacional, o cumprimento dessas propriedades sinérgicas em nível macro, ou seja, em nível de sinergias interpessoais, seja na dança, seja no esporte, seja nas nossas atividades cotidianas, como, por exemplo, no trânsito, vai exigir esse meu nível de oportunidade de ação para fazer ou não determinada ação, fazer ou não determinado movimento. Né? Então, esse processo, essa busca, né? E aí voltando especificamente à sua pergunta, por que eles não conseguiam fazer o gol? Porque provavelmente o seu nível de percepção de affordance para o chute, para a tomada de decisão da finalização, em uma pressão temporal e espacial muito grande, próximo da meta, não estava dando conta para promover esse processo sinérgico. Né? E seja isso no nível individual, seja isso no nível grupal, ou seja, aqueles jogadores que têm a mesma função, ou seja no nível coletivo também. Né? E a mesma coisa acontece na dança. Né? Às vezes, por que aquela pessoa ela errou uma coreografia, ou ela deixou de fazer aquele movimento que tinha sido combinado, treinado, ensaiado, ou ela não tinha que fazer aquele movimento, mas ela surgiu uma oportunidade de ação naquela interação entre ela e o ambiente, e ela percebeu aquela oportunidade criativa de realizar aquele movimento, e ela vai lá e faz. Então, é a sinergia que atrai, que puxa, né? E aí eu gostaria agora de jogar a bola para você falar a diferença entre sinergia e togetherness. Existe diferença ou é a mesma coisa? Em especial na dança. Eu acho que são coisas diferentes, em realidade. A sensação do togetherness é
é um produto de um processo sinergético, mas eu posso estar em sinergia e não dar conta de estar em togetherness. Eu acho que acontece isso. Excelente. É isso mesmo. Não sei se as coisas são assim, né? Isso a gente é a nossa hipótese. Apesar de que sem essa energia eu acho que não existe togetherness. Perfeito. Principalmente porque eu estava pensando agora também com você, né? Te deixando a bola aqui, falando assim, essas conversas leves, que a gente depois vai pôr os artigos todos lá no nosso site, segue lá. Eu estava pensando que, por exemplo, um processo sinergético, né? A gente fala muito do, dos bandos, né? Que é a questão do bando. Existe uma certa sinergia naquele contexto, né? Mesmo quando alguém se vai embora, ele volta. E é uma relação de proximidade bastante simples, né? Não, por exemplo, um bando de parças, a ideia é eu não volto para trás, eu não fico muito próximo, não fico muito longe, não volto para trás do bando e olho sempre os meus voltantes, né? Tipo, a qualquer coisa de proximidade. Apesar de que a gente, que é um pouco tentando entrar no nosso processo mais de sinergia interpessoal, né? Porque nós sempre temos a sinergia interna, né? Essa ideia de sinergizar com o outro, né? Essa ideia da necessidade de outrar, de sair de mim para entrar em mim novamente, de fazer isso corporeamente, não só intelectualmente, né? Que eu posso entender, não, eu quero sinergizar com alguém, a gente vai estar na mesma sync. Mas em realidade não é uma coisa só do intelecto, né? É algo bastante mais primitivo. E até. O que você acha, por exemplo, quando. Por isso é que eu perguntava se essa ideia de sinergizar o corpo, sinergizar com o outro, essa ideia de um treino, da prática, que também, né, que esses artigos falavam, né? Tipo, essa ideia de organizar, me organizar com o outro e não sem perder a minha autenticidade, né? Porque a partir do momento eu tenho que ter adaptabilidade ao erro, então tenho que saber onde é que eu estou e onde é que o outro está. E quanto é que nessa prática, né? Que, por exemplo, a gente tem visto muito agora as coisas estão mudando, mas durante muito tempo o treino, a prática, inclusive da dança, ela foi muito autocentrada, né? Ela não foi centrada no que era a apreciação do grupo. Aliás, na dança, não sei no esporte, mas na dança houve muito aquela coisa de a prima bailarina. Né? Todos queriam ser prima bailarina. E o coro, ele foi muito terceirizado. Em realidade, ele começou a existir assim com mais força nos balés de Balanchine, mas tipo, até lá era quase secundário, né? Até hoje, na mentalidade de muitos bailarinos, o coro de baile, ele é secundário, mas há uma característica para você dançar no grupo bem, né? Você tem que saber trabalhar em grupo. E saber trabalhar em grupo é uma característica dessa capacidade de sinergizar com o outro, né? Que é uma. E eu estou muito interessada, eu acho que o DAS também, nessa prática que nós trouxemos também para o corpo das pessoas, ele entrava muito nesse processo de como ativar esse treino, né? Não digamos treino, mas essa prática de estar com o outro. Eu gostaria também de ver como é que, por exemplo, em outras áreas, né, mais do outros esportes, a gente pudesse encontrar, inclusive cruzar algumas ideias. Se você pratica, por exemplo, não sei se durante o tempo que você teve mais na prática já falou, ou sabe de alguma prática que assim também existe na área do futebol, não tanto não sei. É basicamente de ouvir isso, né? Como é que a gente ativa essas dimensões, né? Essa dimensão, tipo, porque eu acho que tem muito a ver com essa ideia que o Araújo disse, né? O Duarte, essa dimensão compreensiva, essa ideia de estar sempre disposto a uma troca recíproca, essa ideia de estar interconectado, né? Quando há uma parte de mim que deixar de existir, mas tem que existir igualmente, mas ligada nesse processo.
E também eu me adaptar ao que está acontecendo, né? Porque às vezes eu quero que as coisas sejam de uma forma e elas não estão sendo daquela forma, então tem que deixar aquela ideia de me deixar levar para criar esse espaço. Sim. A primeira coisa importante aqui, né, que eu acho que você levantou várias questões que são interessantes da gente debater, é o conceito de prática, né? A gente conceituou sinergia e agora acho que é importante a gente conceituar a prática. A prática é toda a ação consciente e que demanda gasto energético. Então, qualquer tipo de aquisição de habilidades, seja habilidade motora, habilidade social, vai exigir consciência do praticante, né? Vai exigir gasto de energia, e aqui a Adriana levantou um ponto chave, que eu acho que eu não vou entrar, mas é a questão da entropia, né? Eu não sei se ela falou entropia do ponto de vista da termodinâmica, ou se ela falou de entropia no sentido da teoria da informação, porque são coisas distintas. Mas do ponto de vista da entropia, a prática vai gerar justamente, do ponto de vista da entropia, da termodinâmica, né? Do ponto de vista da termodinâmica. Um processo de prática, para ele ser efetivo, ou seja, para ter mudança interna no indivíduo, que altera o seu comportamento, ou seja, aprendizagem, para que essa prática ela seja efetiva, vai ter um processo entrópico, vai ter um processo de instabilidade e estabilidade. Ou seja, o indivíduo vai gastar muita energia, ou seja, ele vai entrar em um processo de desordem, né? Ele vai mudar o seu padrão comportamental, e esse aumento dessa entropia, ele vai aprender a eliminar essa entropia. Ou seja, ele vai aprender a entrar em um processo de organização, de auto-organização, na verdade. É um padrão qualitativamente superior que era apresentado anteriormente, mas com dispêndio de energia. Então, primeiro ponto, para que ocorra esse processo de sinergia, eu preciso ter uma alta demanda de energia sendo dissipada. Ou seja, o indivíduo ele precisa praticar não somente em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Ou seja, quantidade da qualidade da prática. E esse é o grande desafio, né, do comportamento motor enquanto área de conhecimento, da educação física enquanto área de conhecimento, da ciência do esporte enquanto área de conhecimento, né, de encontrar qual é esse tipo de prática efetiva, né, para promover isso. E o que eu gosto muito, e o que a minha experiência, não somente teórica, mas prática, né, desde treinar, eu tenho 10 anos, né, como treinador esportivo, né, da iniciação esportiva, trabalhar com crianças de 6, 7 anos de idade, até o mais alto nível, né, trabalhar em grandes clubes aqui do futebol brasileiro, que foi o Vasco da Gama. Desde essas experiências, né, no profissional, no universitário, há duas questões que eu gosto muito de salientar. Primeiro, é a liberdade dentro de um processo organizacional. Então, em um processo de sinergia interpessoal, eu sempre vou ter uma busca por uma organização coletiva. Então, na dança, eu preciso ter aquela coreografia. No futebol, eu preciso que os meus jogadores eles cumpram algumas funções que são princípios gerais de todos os esportes coletivos. Manter a posse de bola, avançar no campo de jogo e finalizar a meta. Isso está presente não somente no futebol, mas em todos os jogos esportivos coletivos. Então, eu preciso disso. Isso é comum. Isso é inerente a todas as equipes. Agora, o como eu vou fazer isso? Aí é onde entra a liberdade, mas a liberdade não é simplesmente desordem, desorganização. É a capacidade que os meus jogadores eles precisam ter, e aí volta ao conceito de affordance, de perceber oportunidades de ação para agir sobre essas oportunidades de ação. Então, o meu papel enquanto treinador não é prescrever, professor, prescrever o que eles têm que fazer. É criar um ambiente favorável para que eles encontrem multiplicidades de soluções, que é onde vem o conceito, a propriedade sinérgica da Generis, né, que você chamou aqui de adaptabilidade, que a gente pode chamar de flexibilidade comportamental, né? Enfim, a gente está falando da mesma coisa, né? Então, o que é que eu gosto? Primeiro, restrições da tarefa, restrições que gerem esse ambiente,
né, favorável para a percepção de oportunidade de ação, dentro do que aquilo eu, enquanto professor, enquanto treinador, acredito que a minha equipe, os meus jogadores, possam alcançar e que haja esse gasto de energia e que eles percebam essas affordances que vão... vem um conceito lá de affordances compartilhadas, né? Uhum. Que inclusive vem lá do Pedro Silva, que eu acho que está na Inglaterra hoje, um paper que ele escreveu junto com o Keith Davids, né, oriundo do professor Duarte Araújo, que é fruto da sua tese de doutorado, né? Então, na verdade, eu vou agir no ambiente, e ao agir no ambiente eu vou gerar novas oportunidades de ação, mas essa oportunidade de ação não é inerente só ao indivíduo, mas é o coletivo que está presente naquela sinergia interpessoal. E uma outra estratégia que eu usei muito e gosto muito e que quero investir cientificamente nesses efeitos, mas que vi muito, é o feedback de vídeo. Mas não é o feedback de vídeo, o indivíduo vendo aquele vídeo do seu comportamento e eu falando, olha, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Não. Eu levanto 5 questões. Então, primeiro, o que é que você fez que você acha que é pertinente para alcançar a meta da tarefa? E aí ele vai me falando. E, obviamente, eu tenho as minhas questões enquanto professor, enquanto treinador, né, do que é que eu queria que ele tivesse feito. E muitas vezes ele mesmo vai falando. Ou seja, ele vai tendo uma prática consciente e eu não vou precisar falar. Depois, eu pergunto a ele, o que é que você acha, que você julga que você fez de errado ou de inadequado? Aí ele vai falando. E eu, obviamente, tenho isso na minha lista. A terceira pergunta, o que é que você pode fazer em termos de prática, seja de consciência no treino, para que você possa potencializar isso que você julgou que você fez bem. E ele vai me falando, inclusive, ele vai montando restrições da tarefa. Eu acho que esse treino aqui cabe esse. Depois, a quarta pergunta, o que é que você pode fazer na prática, no treino, no dia a dia, no cotidiano, para melhorar aquilo que você julgou como inadequado? E a quinta pergunta é, você quer que eu fale mais alguma coisa? Porque muitas vezes, tudo aquilo que eu ia falar para ele em uma pedagogia prescritiva, faça isso, faça aquilo, ele mesmo já observou, ele já adquiriu consciência, ele já adquiriu um nível de percepção de oportunidade de ação que eu já não preciso mais falar. Ou seja, eu crio um ambiente favorável para que ele perceba as sinergias, mas ao mesmo tempo eu deixo ele descobrindo novas possibilidades de ação. E era incrível, Ana, como, inclusive, coisas que eu não observava, que eles observavam e que eu talvez podasse ele de perceber se eu fosse só prescrevendo o que ele deveria fazer ou o que ele deveria corrigir. Então, e eu recomendo muito um artigo de um professor alemão, ele está como preparador de goleiro agora, esqueci o nome dele agora, perdão, mas depois eu posso passar para o pessoal colocar aqui no projeto. Ele está como preparador de goleiro lá do Borussia Mönchengladbach, e ele escreveu, né, essa ideia de instrução e feedback que vem muito no comportamento motor do processamento de informação, né, o pesquisador, o professor como prescritor do que deve ser feito, controlador do processo, né, e ele atualiza isso numa visão dinâmica ecológica, né, numa visão de formação de sinergias. Como oferecer essa instrução, esse feedback através desse processo não prescritivo, mas sim sinérgico, né, de sinergização. Então é isso que eu acredito que a prática deve ocorrer, né? Restrições da tarefa que levem esse processo sinérgico, e para isso tem que ter consciência do praticante e dispêndio de energia, mas não é dispêndio de energia do ponto de vista fisiológico, é dispêndio de energia do ponto de vista auto-organizacional, sistêmico, de mudança interna que vai gerar nessas affordances compartilhadas, ou seja, no que você trouxe aqui, né, de um afetando o outro. Né? E a utilização de ferramentas pedagógicas, não do professor no centro desse processo, mas do professor como um criador de um ambiente propício para que os jogadores possam ter liberdade dentro daquele processo organizacional que está estabelecido. E acredito que na dança também seja esse caminho. Obviamente tem uma diferença que é determinante, né? Muitas das vezes na dança eu não tenho meta da tarefa, eu não tenho competição. Às vezes até tenho meta na tarefa, mas eu não tenho competição. Então esses ajustes eles precisam ser levados em consideração também. Eu estava aqui continuando assim um pouco na nossa ideia da sinergia e escutando você,
por isso é que essa troca é tão boa e tão útil. Eu acho que quem está vendo também vai conseguir ver objetos coreográficos matemáticos, diz a Adriana, exatamente. Eu estava pensando nesse conceito do jogo no jogo, né? Porque até agora o treino foi visto muito desde a perspectiva do corpo no jogo, né? Como é que eu tenho alta performance física, né? Que não é excluente, eu não estou excluindo, eu só estou dizendo que essa dimensão da sinergia, ela é uma dimensão da prática da sinergia, né? Por isso é que a gente está falando dessa. E essa ideia do jogo no jogo, como é que ele pode ativar em mim? Porque eu acho que tem um processo aí de, assim, para pedagogia na dança e em outras áreas do esporte, mas na dança também, né? Porque a dança também é muito autocentrada, é muito individuocentrada. E a gente está falando de uma dimensão que é muito mais sistêmica, ou seja, o indivíduo é importante, mas também é importante o indivíduo desenvolver essa capacidade de se olhar o que está acontecendo, o indivíduo voltar a essa parte talvez mais animalesca, né? Que foi tão. Nós fomos muito para a razão e alguma coisa do sensorial e da percepção que a gente tem automaticamente, que a gente sabe, né? A gente andar no celular, no tráfico e tal, a gente vai com o flow, né? Tipo, você vê no celular, no metrô, você vai entrar onde todas as pessoas estão, porque você deixou de pensar, tem um ativar do corpo que eu chamo corpo animal. O corpo animal. Essa é a criança interior, eu agora tô na brincadeira do animal interior. É uma brincadeira, um jogo. Sim. Mas essa ideia do jogo no jogo, ou no jogo na dança, que faz com que outras dimensões dos indivíduos que trabalham mais o coletivo possam ser trabalhadas nessa ideia do treino, não como individual da performance individual, Sim. mas sim da performance coletiva, né? Que eu Sim. acho que também atualmente se está trabalhando bastante, porque às vezes você tem um bom jogador, mas aquele jogador ou aquele bom bailarino, ele não sabe trabalhar com os outros, né? Ou ele é bom solista, mas ele não vai conseguir trabalhar, fazer parte. Então parece que, por exemplo, numa peça de dança, às vezes no clássico você vê muito isso, né? Tem a parte do corpo, aí tem a parte do bailarino, o principal, depois tem a parte, sabe? Não é uma obra, né? E a gente também podia falar no futebol, você tem aqueles grandes jogadores que são autocentrados, ou tem talvez jogadores que sejam muito bons, né, a nível de performance física, mas também tem uma competência muito mais de jogo, né? De observação. E como é que a gente podia ativar essas competências? Então, na dança, nesse projeto do DAS, a gente entrou com esses objetos matemáticos, né, coreográficos, que provocavam, ou tentávamos provocar essa troca no jogo. Ou seja, um jogo de dança, um jogo no jogo de futebol, entendeu? Sim. E eu gostava de saber que nesse mundo do futebol, para além do jogo, né? Sim. Também existe uma prática da brincadeira ou do jogo para treinar a performance no jogo principal, né? Sim. Ouvir um pouco essa percepção. Sim, isso é perfeito, porque para mim é o que eu acredito de mais desenvolvido em termos pedagógicos. Em termos pedagógicos, que eu digo também no alto nível, né? Porque para mim o treinador ele tem que ter elementos pedagógicos, né? E os jogos reduzidos, eu tenho um paper escrevendo sobre isso, né? Nesse paper eu chamo jogos reduzidos de ólons, que vem lá do grego, né? Diol, todo, e on, de partes, né? Então, o jogo, ele é uma parte que, ao ser retirada do todo jogo, ele se torna um todo no processo pedagógico, no treino. Porque, inclusive, eu consigo, e aí a Adriana trouxe o termo de entropia, e agora eu vou falar de entropia aqui no sentido de teoria da informação, o jogo ele é repleto de entropia nesse sentido de que é troca de informações o tempo todo, né? Então, eu estou trocando informações com a minha equipe e com o adversário em diferentes mecanismos, né? Em um mecanismo de sinergia
intra-equipe, dentro da equipe, eu tenho que oferecer a melhor informação para o meu colega de equipe tomar a melhor decisão para que a gente alcance a meta da tarefa. E dois mecanismos de sinergias inter-equipes um mecanismo, eu tenho que oferecer uma informação equivocada para o adversário para induzir ele ao erro. E o outro mecanismo é negligenciar a informação para o adversário. É o adversário não conseguir perceber o que eu vou fazer, não conseguir perceber a oportunidade de ação, por exemplo, para ele chutar ou para tentar tomar a bola de mim. Né? Então, esses mecanismos de troca de informações, eles estão presentes em diferentes estruturas do jogo de futebol. Estrutura em nível coletivo, estrutura em nível grupal e estrutura em nível individual. Isso eu transporto e eu consigo manipular não no sentido ruim da palavra, mas manipular no sentido de levar a minha equipe a melhores decisões no treino. Então eu consigo, através do jogo, dos jogos reduzidos, ou seja, jogos com menor nível de informação do jogo, eu consigo fazer esse processo. Então, essa é uma questão importante. Né? Outra questão importante do jogo é os diferentes estados de organização. Então, quando eu estou falando de sinergia, eu tenho também sinergia com o adversário, justamente para atender aqueles dois mecanismos de sinergia, né? Negligenciar a informação ao adversário ou oferecer uma informação equivocada para ele. Então, a gente pode olhar aqui em dois níveis de organização sinérgica. O primeiro, o nível de organização em fase. Então, por exemplo, eu tenho um jogador da minha equipe que ele precisa correr para frente para oferecer uma linha de passe para um outro jogador. E eu tenho outro jogador que está atrás dele que ele não pode ficar parado. Ele tem que entrar em um estado de organização com esse jogador que está sem bola correndo para frente. Então, esse jogador que está correndo para frente, esses dois jogadores que estão fazendo esse movimento aqui, eu não sei se você já passou a me ver, mas eu estou fazendo um movimento de corrida para frente. Imagina... Eu consigo imaginar, não se preocupe. Então, eu vou sair do abstrato e vou para o concreto com você, ou pelo menos tentar fazer isso. Imagina a seleção de Portugal. No lado direito da seleção de Portugal, eu tenho o Bernardo Silva, certo? O canhotinho que joga o canhoto que joga no Manchester City, ok? Sabe quem é o Bernardo Silva? Não. Você vai falando e eu vou entendendo. Tá. Não se preocupe, Marcos, continua, porque eu estou entendendo tudo. Você conhece um tal de... interessante também para todos. Você conhece um tal de Cristiano Ronaldo, né? Esse você conhece. Exato, mas deve ser das poucas coisas eu já falei. No início eu falei com você que eu entendo muito pouco futebol. Eu quando olho para futebol eu vejo uma dança, então aí... Não. Gente, mas fique tranquila, você vai entender com esse exemplo. O que é que geralmente Cristiano Ronaldo faz quando a equipe de Portugal está com a bola? Ele vai correr para frente, certo? Na direção da meta. Exato. Então, todos os jogadores que estiverem correndo com ele para frente, esses jogadores eles estão em um estado de organização de sinergia em fase com o Cristiano Ronaldo. Então, se eu estou lá no meio de campo, atrás do Cristiano Ronaldo, ele corre para frente, eu corro para frente com ele, nós estamos em um estado em fase de organização. A gente está em sinergia e em fase. Se eu parar de correr e o Cristiano Ronaldo continuar correndo, houve uma quebra em um estado de organização meio do Cristiano Ronaldo. Ou seja, a gente começa a entrar em um estado de organização fora de fase. Em especial, se eu começo a correr para trás, ou seja, se eu começo a correr em uma direção oposta da que ele está correndo. Isso eu não quero na minha equipe. Eu não quero esse padrão fora de fase na minha equipe. Eu quero estabelecer esse padrão sinérgico fora de fase com o adversário. Quando o Cristiano Ronaldo correr para frente, o zagueiro, por exemplo, também corra para frente. Ou seja, corra em uma direção oposta dele para que haja quebra desse padrão organizacional para que o Cristiano Ronaldo tenha tempo e espaço para finalizar na meta. Então, o jogo reduzido também permite treinar esse processo. Né? Coisa que um treinamento fora de contexto, que não seja em jogo, não vai permitir. Entende? Exato. Como eu ficar, por exemplo, tocando a bola, cruzando a bola na área para o Cristiano Ronaldo ficar cabeceando. 30 minutos ali. Esse tipo de treino, ou um treino sem 5 sprints de 30 metros para treinar lá a resistência anaeróbica, a capacidade física de velocidade, a potência, isso não vai permitir, porque não tem interação. Então, quando você fala do jogo, no jogo, em termos de prática,
em termos de prática, o jogo ele vai permitir isso também. E uma outra coisa que eu quero investir nos próximos anos, e vai demorar bastante, é o uso da realidade virtual. Porque, veja, Ana, quando eu estou no treino, eu pego o comportamento do meu adversário e eu falo assim, olha, ele joga dessa forma. Então eu vou para o campo e monto um treino, monto restrições da tarefa para que a minha equipe tenha um adversário se comportando igual a o adversário que a gente vai jogar amanhã. Porém, o nível, eu faço dois questionamentos aqui. O nível de tomada de decisão dos meus jogadores que estão simulando o adversário é o mesmo do que o adversário? Não. Não. Pode ser parecido, mas não é o mesmo. O nível de velocidade física é o mesmo? Não. O nível de força é o mesmo? Não. A estatura é a mesma? Provavelmente não, pode ser até parecido. O nível de percepção deles é não. Então, por mais que eu, enquanto treinador, simule a forma como o adversário vai jogar, esse processo auto-organizacional vai ser completamente diferente no jogo, pelas características do adversário. Então, Exato. O uso da realidade virtual, eu acredito que você, por exemplo, nada vai substituir a prática e a prática de qualidade, como falamos. Mas imagina eu, enquanto programador, fazer uma tarefa igualzinha que os meus jogadores treinaram no campo, só que agora eles vão entrar com a realidade virtual imersiva, com o mesmo exercício, a mesma restrição da tarefa, só que lá na realidade virtual, os adversários vão ter o mesmo nível de velocidade, de força, de tomada de decisão do adversário. Então, eu acredito muito nesse complemento da realidade virtual, na transformação desse processo sinérgico. E acredito que isso pode também existir para a dança. Tá? Então, eu acredito nessas três perspectivas, esse processo de formação sinérgica. Né? E, Ana, desculpa, só um complemento, porque eu fiz uma provocação no sentido provocação no sentido positivo, né, para a gente, sobre o togetherness e a coordenação interpessoal, e eu estou escrevendo um paper agora, depois inclusive das conversas com a Adriana. Infelizmente eu não pude participar das reuniões do projeto, né, queria muito, mas por questão de trabalho não pude. Mas eu estou escrevendo um paper agora que é bem provocativo, que o título está provisório, obviamente, isso vai passar pela mão de outras pessoas e pode mudar, mas o título provisório é Togetherness no futebol. Não é somente coordenação interpessoal. Então, eu também acredito, como você, que para ter o togetherness tem que ter sinergia, mas nem toda sinergia leva a um togetherness. Voltando a esse exemplo agora do comportamento coordenado entre dois jogadores, né? Em um padrão em fase. Então, eu posso ter o Cristiano Ronaldo correndo na direção da área, correndo para frente. Eu que estou com a bola, posso estar correndo com a bola na direção da área. Ou seja, nós estamos em um processo de sinergia, nós estamos coordenados, mas a gente pode não estar em um processo de togetherness, porque eu posso estar pensando em chutar ao gol, enquanto o Cristiano Ronaldo pode estar esperando que eu faça o passe. Um dos tópicos que eu estou escrevendo nesse paper é justamente o desafio de como medir isso. E aí é um grande desafio que a gente precisa em termos de literatura, mas eu acredito sim nesse nível, né? Nesses diferentes níveis, né? Tem o nível da interação, então nem toda interação tem coordenação, tem a coordenação, toda a coordenação tem interação, mas é uma interação com função. E o togetherness, que tem interação, que tem coordenação, mas que está no nível de abstração e de sinergia extremamente alto, né? Porque os dois indivíduos, de fato, estão unidos em prol da meta da tarefa. Essa é a nossa. A Adriana está trazendo essas questões agora. Essas são as nossas questões agora, e fazendo assim aquele bonequinho com a mão na cabeça. Obrigada, Adriana. Maravilhoso. Não, a gente, respondendo aqui ao segue o pique, não sei quem é, mas. Samuel. Samuel. Ele pergunta se a dança que a gente está falando é a dança em dupla ou outro tipo de dança. Seria qualquer dança que já tinha um par. Não é dança individual, né? A gente tá saindo dessa ideia do jogo. Não estamos a falar da sinergia
pessoal, mas a gente está falando da energia interpessoal, ou seja, com o outro. E é isso que a gente, no nosso projeto do Dash, a gente tem foco. Também tem, a gente podia ter só uma conversa, né, Marcos, só sobre essa ideia de sinergia intrapessoal, né, como a gente tem que ter várias partes do corpo interligadas para criar e se auto-organizando para fazer determinada função. Sim. Mas isso seria mais na ideia do também, né, também discutível do como é que a gente tem que olhar para o treino, nesse caso no esporte, e também no treino na dança, que é mais a ideia da auto-organização individual do que propriamente. Mas nesse caso a gente tá focalizado nessa ideia de coletivo. Eu acho que esse tema já dão para nós pensarmos. Eu, sinceramente, penso muitas vezes, Marcos, que há um processo, nesse processo de racionalização do corpo, da mente, desse caminho evolutivo também, que nós, como seres humanos, fizemos, não sei se uma realidade ou não, mas é assim na minha cabeça. E olhando também para os fenômenos, porque esse meu interesse da auto-organização, ele vem muito mais ligado a processos de auto-organização na natureza, né? Tipo, eu tenho uma grande paixão por um bichinho que chama Slime Mold, que são células individuais que depois se auto-organizam quando não há comida, e quando há comida também se organizam, passam informação. É um ser bastante interessante, que é um ser entre o pluricelular e o unicelular, é tipo um lugar de intermeio. E esse é a minha realidade, foi o meu primeiro contato com esse mundo mais do que a gente chamava os sistemas ecológicos, né? E penso muito nisso, né? Como é que a gente, ser humano, tem essas qualidades tantos não sei se tem alguma coisa que ver com isso que a Adriana falou, do Simondon, do animal, da pré-individualidade. Eu gostaria, talvez, eu acho que teria assim, uma pergunta, e eu acho que a gente podia finalizar por aqui. Se você quiser falar alguma coisa depois, a gente pode continuar um pouquinho só para fechar. Essa ideia desse coletivo no indivíduo no coletivo, né? Que a gente... Que também é uma luta quase política, né? Atual, sim. Né? Quem tem mais força, o indivíduo ou o coletivo, né? Exato. E, em realidade, qualquer coisa nos animais existe muita individualidade, né? Né? Ou e como é que esses dois lugares têm que coexistir, inclusive na nossa prática do esporte. E talvez resgatar esse conceito de pré-individualidade, não sei se é esse que a Adriana estava falando. Vou investigar, Adriana. Obrigada. O que você pensa sobre isso? Só para finalizar aqui, rematar o final e a gente fechar essa live tão maravilhosa. E esperando vocês para a semana que vem. Não, eu acho que isso tem muito a ver com a evolução do ser humano, né? Enquanto animal que afeta o ambiente, mas que ao afetar o ambiente, ele é também afetado pelo ambiente, né? É um processo de percepção direta, eu enxergo isso, né? Isso que a Adriana está chamando aqui de pré-individualidade do Simondon, né? Trazendo para o comportamento motor, é o que o Gibson ele chama lá de percepção direta, né? Então, o sistema nervoso central, ele participa desse processo, mas ele, na verdade, não é o comandante. Por quê? Justamente por isso, porque o que é individual e coletivo? É uma construção biológica, é uma construção cultural, os dois, onde se encontra essa dinâmica, né? Então, eu tenho, obviamente, um peso maior do indivíduo em determinados coletivos, mas também tenho o coletivo restringindo o indivíduo, mudando o indivíduo. Né? Falando do ponto de vista social, político, pensando em uma ditadura, por exemplo, você tem, obviamente, ali o individual, o indivíduo,
ou ideologias particulares dominando um coletivo, mas que essas ideologias elas também são alteradas, afetadas pelo coletivo, pelas resistências, pelas condições socioeconômicas, culturais. A mesma coisa ocorre no comportamento motor, né? Nesse fenômeno. Né? Ou em uma democracia em que você tem um coletivo tomando decisões, mas você tem indivíduos ou ideologias particulares ali afetando nessa construção identitária, né? Nesse processo cultural. Então, para mim, eu gosto muito desse termo da percepção direta, que obviamente é um termo que foi construído para o comportamento motor lá pelo Gibson, né? No livro dele lá sobre percepção visual, mas eu acho que se aplica bastante nessa ideia, né? Nessa relação indivíduo e coletivo. Tem um artigo que eu gostaria de indicar, que é do Vitor Profeta, eu acho que ele está como professor da UFMG. Eu acho que, inclusive, foi o último paper do professor Michael Turvey, foi em 2018 ele, eu acho que é o último paper que ele traz essa visão de sinergias lá do Bernstein em uma perspectiva dinâmica ecológica, né? Ele chama em uma perspectiva contemporânea, e ele vai trazendo essa relação, né, componente, interação, indivíduo, coletivo, micro e macro. Né? Eu gosto muito o professor Duarte Araújo não gosta muito. A gente teve várias discussões já sobre, eu tentando fazer essa relação com a teoria da hierarquia, né? Não pensem aqui hierarquia como autoritarismo, né? A gente tem no senso comum essa confusão, né? Hierarquia com autoritarismo. Do ponto de vista epistemológico, hierarquia é um conjunto de subsistemas que, ao interagirem entre si, formam um sistema. Né? E foi, inclusive, essa ideia de hierarquia que o Nikolai Bernstein constrói a sua teoria lá de sinergias, né? Em uma visão de processamento de informações. Mas eu enxergo essa teoria da hierarquia do ponto de vista dinâmico ecológico, é mais ou menos o que eles fazem nesse artigo lá da Human Movement Science. É muito legal a leitura desse artigo, acho que esclarece bastante essas questões que a gente traz aqui, acho que vale a pena. É um artigo extenso, mas que vale muito a pena. E aí, para finalizar, já que já estamos passando do horário, né, primeiro eu gostaria de, né, mais uma vez, te agradecer, Ana, pelo espaço. Saudar alguns alunos meus aqui, né? O Danilo, que fez uma pergunta aqui. Depois eu respondo para você, viu, Danilo? No WhatsApp aí a sua pergunta, mas é mais ou menos aquilo que eu falei. Os jogos reduzidos eles são esse caminho para treinamento, né? Pensando em metodologia. E aí segue o pique, aí o Samuel, que é meu aluno de TCC agora, o trabalho dele, viu, Ana, ele vai olhar os diferentes níveis de complexidade da tarefa do ponto de vista do praticante. Então, muitas vezes a gente, enquanto professor, enquanto treinador, enfim, a gente fala, não, essa tarefa aqui é complexa. Essa tarefa aqui não é complexa, ou essa tarefa é mais complexa do que outra. A gente vai fazer uma pesquisa qualitativa com duas tarefas que a gente julga serem mais ou menos complexas, ou seja, com complexidade aqui eu estou associando a quantidade de informações que tem no sistema, né? Então, quanto mais informações, mais complexo esse sistema. Quanto menos informações, menos complexo esse sistema. Obviamente, existem outros arcabouços teóricos, mas só para a gente delimitar aqui o nosso problema de pesquisa. E aí a gente vai ver, através de uma pesquisa qualitativa, se de fato os praticantes, eles enxergam essas tarefas como mais ou menos complexas como nós, pesquisadores, estamos delimitando, né? Através desse arcabouço teórico da teoria da informação. Então é um trabalho bem legal, que acho que tem muito a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Então, saudar os meus alunos, ex-alunos, eu vi muitos entrando aqui. Saudar você, Ana, que eu tenho uma admiração muito grande, a gente teve junto uma vez apenas, né? Mas foi uma conversa assim, muito, muito impactante para mim, de muito aprendizado, né, de muita troca. Né? Então, fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente e agora, tendo essa outra oportunidade, eu espero que no futuro próximo a gente possa trocar cada vez mais figurinhas. E gostaria também aqui de saudar, obviamente, as outras pessoas do projeto, o professor Garcia, lá da Universidade Federal da Bahia, que além de um pesquisador fantástico, é um grande ser humano, né? E estou devendo a ele, mas em breve irei pagar, né? Em termos acadêmicos, a gente tem muita coisa para fazer juntos e é uma pessoa que eu admiro bastante. Os outros componentes desse trabalho, mas eu queria falar de uma pessoa em especial aqui, que é a Adriana, que é idealizadora desse projeto, né? Junto contigo, junto com o pessoal de Portugal, mas aqui no Brasil é a cabeça desse projeto, né? A Adriana que tem
assim, um nível de competência acadêmica fora de série, né, fora da curva, né, o quanto que eu aprendi com a Adriana, né, nesse tempo de convivência, e aprendo cada vez mais nas nossas conversas, a gente está sempre conversando. A Adriana é fantástica, né, porque ela tem esse jeito combativo dela, mas ao mesmo tempo doce, né, ela tem esse jeito provocativo, mas ao mesmo tempo com muita propriedade, né, do que ela fala, do que ela faz. E é sempre muito bom ter contato com pessoas assim que inspiram, que nos ensinam, né? Então, eu não poderia terminar essa participação aqui sem prestar essa singela homenagem e agradecer a Adriana por tudo que ela já fez por mim, né? Academicamente falando, pessoalmente falando. Então, um beijo para ela, obrigado pela oportunidade, obrigado você também, Ana. Obrigada, obrigada a todos por estarem aqui e beijinhos. Eu vou rever a live para ver você, Marcos, que eu tô falando comigo mesmo, ou vendo você como eu estivesse no celular, mas eu tô adorando, aprendi um monte e a próxima live, se vocês tiverem afim, assim, de entender um pouco mais o que nós estamos fazendo, porque é sobre essa temática, e é dia 26/4. Então, até já e beijinhos a todos. Um beijo, até mais. Tchau! Tchau.